Olá. Então, nesse momento, no nosso R2, vamos falar especificamente dos modelos de negócio de e-books, naturalmente tendo com uma ênfase o contexto bem específico do mercado brasileiro. Nós temos no Brasil uma situação muito particular, que talvez com um destaque internacional bastante grande. A CAPES, como uma das principais agências de fomento brasileiras, ela possibilita um acesso muito amplo a periódicos assinados, a periódicos fechados, a tal ponto que muitas vezes nossa comunidade considera que os periódicos científicos são de acesso aberto. Na verdade, não são. Eles são pagos com recurso público, financiados pela CAPES. Então, nós temos uma infraestrutura digital pioneira na área de periódicos e uma área digital de acesso a coleções digitais bem retardatária no caso dos e-books. Essa iniciativa da CAPES de assinatura de periódicos comerciais com alto investimento econômico, que possibilitam acesso bastante destacado da comunidade científica brasileira, principalmente centralizada nas principais universidades públicas e algumas das grandes universidades privadas. Ela se contrapõe a outra iniciativa também muito importante de infraestrutura de acesso, mas aí nesse caso de acesso aberto, promovida pelo projeto Cielo. Então, na realidade, há mais de 20 anos, há 25 anos, 27 anos, nós já contamos com uma infraestrutura de acesso a periódicos eletrônicos bastante exaustiva, seja por uma preocupação com as assinaturas, seja por uma preocupação com a publicação dos periódicos brasileiros em acesso aberto. Mas e os e-books? Então, se de uma certa forma nós também vivenciamos há quase 30 anos atrás essa pressão nos pesquisadores nas suas mudanças de hábito, isso ocorreu de forma bastante abrupta. As bibliotecas passaram a não receber mais fascículos de periódicos impressos e os pesquisadores tiveram que se adaptar à leitura eletrônica dos seus fascículos. Essa pressão não aconteceu no caso dos livros, porque na realidade em nenhum momento se consolidou uma infraestrutura geral, exaustiva para atendimento da comunidade brasileira como um todo. Além disso, é bastante plausível a gente compreender que os pesquisadores têm uma dificuldade maior de adaptação ao formato eletrônico, no caso dos livros, considerando que os materiais são muito maiores. Eles não têm 15 páginas, eles têm muitas vezes 500 páginas. Então, ele é um hábito mais complexo de transpor para o meio eletrônico. E muito difícil que alguém faça essa trajetória de alteração de hábito de leitura, principalmente se não tem acesso amplo a uma infraestrutura potente, importante de acesso aos e-books. Essa mesma pressão de transposição rápida de hábitos de leitura foi sentida também pelas comunidades universitárias no Brasil inteiro no período da pandemia, com a instauração do ensino remoto emergencial, e ali se observou um alto crescimento do uso de e-books no caso das poucas instituições que possuíam infraestrutura para fornecer esse acesso. Esses dados são da biblioteca, do sistema de bibliotecas da URGS, onde nós observamos um baixo uso
de materiais eletrônicos. No período da pandemia, uma explosão e depois uma manutenção dessa utilização de materiais eletrônicos num patamar bastante alto ainda. Na lateral do slide, nós percebemos ainda que antes do período da pandemia, nós tínhamos um número de empréstimos de livros muito maior do que se estabeleceu posteriormente com a reabertura das bibliotecas, ou seja, o período da pandemia. No caso das instituições que possuíam infraestrutura de acesso aos e-books, ela serviu para transformar também hábitos de leitura para coleções que já existiam para as comunidades. Então, quando nós definimos uma política de coleções para aquisição ou assinatura de coleções digitais, nós estamos centrando a nossa atenção nessas publicações que não são disponibilizadas em acesso aberto. Ela busca dar essa noção, esse acesso importante de uma produção comercialmente distribuída. No caso específico, nós estamos tratando só dos e-books, e nós vamos precisar imaginar essa indexação em documentos, seja no nosso catálogo de biblioteca, seja na nossa ferramenta de descoberta. E tudo isso vai depender da disponibilidade desse material. Quando nós olhamos para a Amazon, nós vemos um conjunto muito amplo de documentos que nós podemos adquirir pelo Kindle, por exemplo, e acessá-lo individualmente. Isso não corresponde em nada o tipo de acesso e os tipos de possibilidades de contratação que nós temos nos casos institucionais. Nesse caso, a gente depende da disponibilidade de um modelo de negócio para aquele título e a contratação em nível institucional. Então, se nós vamos caracterizar os modelos de negócio, nós vamos identificar diferentes elementos. O primeiro deles é a obsolescência do conteúdo do material propriamente dito. Então, nós temos áreas, principalmente no caso dos materiais didáticos, áreas que perduram por muitos anos como bibliografias de um certo curso, considerando seus conceitos, o seu desenvolvimento, e outras áreas que são rapidamente atualizadas, como é o caso de direito, área da saúde e bioquímica. Além disso, nós temos as possibilidades de contratação, então, uma contratação de um acesso perpétuo ou realização de assinaturas para acesso temporário. Além disso, temos elementos de acesso propriamente dito, que é sem DRM, como nós chamamos, que é Digital Rights Management, que é, neste caso, é o acesso ao PDF do texto completo e que os leitores podem fazer o download, fazer impressões, elas têm a seu dispor o arquivo que acessam na plataforma adquirida, ou com DRM, quando existem restrições. No nosso caso, por exemplo, pessoal, se vocês têm o hábito de utilizar o Kindle, por exemplo, as aquisições, eles ficam restritas à utilização daquele dispositivo e daquele aplicativo, ainda mais do que o dispositivo, o aplicativo fornecido pelo fornecedor. Em relação à seleção, nós temos a possibilidade de pacote, título a título, e aí, como último elemento, considerando tanto a disponibilidade de materiais quanto modalidades de aquisição, a gente precisa saber que recursos, afinal, nós temos para investir nessas contratações. O grande problema
que aqui no Brasil, diferentemente dos editores dos países desenvolvidos, os materiais que os editores publicam aqui estão geralmente passíveis de comercialização pelas instituições a partir de um único modelo de negócio. Às vezes, um editor até está em mais de uma plataforma, mas a plataforma, as plataformas utilizam o mesmo modelo de negócio. E qual é o modelo de negócio mais frequente? É um modelo de negócio que não permite contratação perpétua, só permite a assinatura. É uma contratação que permite acesso dentro de um leitor específico, geralmente, raramente o leitor tem acesso ao PDF para baixar e imprimir, ele precisa estar conectado naquela plataforma específica e nem sempre a plataforma é muito amigável. Às vezes, mesmo a pessoa tendo direito de acessar, ela não consegue pôr dificuldades de acesso impostos pela plataforma com o DRM. E além disso, grande parte das plataformas elas não têm um modelo de venda título a título e só venda de pacotes muito caros. Então, nós vamos ver todos esses aspectos a seguir. Então, nós vamos abordar a modalidade de aquisição. Então, nós temos o acesso perpétuo, então nós fazemos aquela compra, aquela contratação uma única vez, e isso nos possibilita um acesso perpétuo àquele material, que geralmente é feito no site do próprio editor, o acesso. Nós precisamos nos autenticar e a partir daí temos acesso ao material disponibilizado no editor. Nesses contratos, frequentemente, quando se há uma situação de interrupção do fornecimento do serviço, o editor necessariamente fica obrigado a fornecer, então, os arquivos para armazenamento local pela instituição. Mas o que geralmente contratamos não é o material propriamente dito, nós não temos posse dos arquivos, nós acessamos esse material em um serviço no qual o fornecedor tem o compromisso de que esse serviço seja ininterrupto. A outra modalidade é a assinatura. Então, eu terei acesso a este material que eu faço a contratação por um período determinado. Geralmente é 1 ano, 2 anos, eu tenho um certo período de acesso a esse material. E eu tenho uma outra modalidade, que é a modalidade mista, onde muitas vezes eu faço uma contratação de um pacote grande, que envolve muitos títulos de livros, e dentro desses títulos, ao final, eu tenho um valor correspondente que eu posso selecionar os títulos que eu vou querer ter acesso perpétuo. Todas essas contratações, no caso das instituições públicas, elas são feitas com recursos de custeio. E eu, inclusive, aproveito a oportunidade para corrigir 2 informações que eu mesma forneci em lives anteriores, porque antigamente nós contratávamos com recurso de capital. Mas no momento de patrimoniar esse material, se percebeu que na realidade esse material ele não pode ser considerado conceitualmente como um patrimônio, porque ele não tem, ele não é físico. Eu não posso repassá-lo se eu não desejo mais. Eu simplesmente tenho uma contratação de um serviço que, por mais permanente que ela seja e por mais que ela cumpra funções semelhantes ao que os livros impressos, que são patrimônio físico, patrimônio bibliográfico, a gente considerava, mesmo que ela cumpra essas mesmas funções, mas ela, do ponto de vista de serviço, ela é um serviço de acesso perpétuo. Ela não pode ser categorizada como um patrimônio institucional e que por essa razão teria que, por exemplo, receber um número, porque ela não tem
ele não é um item corpóreo. Ao contrário do sonho da casa própria, a assinatura ela soa sempre como um filme de terror. Isso acontece porque chega no final do contrato, todo aquele hábito estimulado, aquele hábito de leitura estimulado na comunidade, ele fica simplesmente sem infraestrutura para subsidiá-lo. Então é bastante importante quando a gente faz essas opções por contratação perpétua, mista ou as assinaturas, entender que tipos de documentos nós estamos disponibilizando para a nossa comunidade, que tipos de conteúdos, se são didáticos, se são técnicos científicos, se são de referência, e se eles têm uma obsolescência rápida de informação ou lenta. No caso das assinaturas, se nós temos um material que vai se tornar desatualizado muito rapidamente, mesmo que a gente não tenha acesso àquele material no ano seguinte, não é um grande problema. Por outro lado, se a gente fosse assinar esse material de forma perpétua e dessemos acesso a um acervo desatualizado para a nossa comunidade, também seria um problema. Então, às vezes, o filme de terror vira romance, né? O caso é, no caso dos materiais, seja direito, algumas áreas da saúde que se atualizam muito rapidamente, esse material não adianta, nós temos que contratar por assinatura. Este é o melhor caminho. A nossa questão não é, nosso desafio não é criar uma infraestrutura de acesso à informação, mas é possibilitar um serviço de acesso à informação, considerando exatamente a rapidez da obsolescência dos conteúdos dos livros. O outro elemento do modelo é o acesso. Se o acesso a esse conteúdo é feito com alguma restrição,
imposta pelo fornecedor, ou se o acesso ao arquivo eletrônico permite download, impressão. Quando há uma restrição, a gente diz que o fornecedor utiliza um sistema de controle de gestão de direitos digitais, ou em inglês, como a sigla é mais conhecida, DRM, de Digital Rights Management. Então, quando há essa restrição, geralmente o uso dos acervos digitais é feito a partir de uma autenticação numa plataforma, e essa restrição, às vezes, impõe uma série de dificuldades de anotação, de extração de citações, e isso dificulta bastante a utilização do material. Essa restrição pode, inclusive, prejudicar o estudo e inserir uma dificuldade de compreensão daquele conteúdo, considerando que a possibilidade de interação do usuário com o arquivo fica muito restrita. Então, quando há um DRM muito restritivo, acontece, às vezes, de uma série de dificuldades de autenticação, e o usuário vinculado a uma instituição que pagou para aquele acesso nem sempre consegue ultrapassar as barreiras técnicas, e quando ultrapassa, às vezes tem bastante dificuldade de interação com o conteúdo, permitindo um aprendizado e uma produção mais profunda no acesso àquele material. O outro elemento do modelo é a seleção, se é feita a seleção título a título ou se a aquisição é feita por pacote. Então, se a gente tem essa restrição da disponibilidade dos títulos, deles estarem acessíveis para aquisição de forma institucional e não apenas individual, mas existe também sempre a questão recorrente se o modelo de negócio disponibilizado também é acessível ao orçamento da instituição. Teoricamente, então, nós temos que os pacotes eles valem mais a pena, considerando que o valor cobrado por título é mais baixo. O problema é que a soma dos títulos não necessariamente é acessível a uma instituição. Por mais que se justifique, porque algumas pessoas são bastante rígidas no sentido, não, eu só quero comprar meia dúzia de títulos, e a negociação, o contra-argumento do fornecedor se relaciona, não, você verá que com uma maior disponibilidade de títulos, os usuários vão ter uma descoberta de conteúdos muito mais ampla. E isso é, de uma certa forma, verdadeiro. A gente sabe que os padrões de uso, tradicionalmente, em relação a praticamente qualquer fenômeno social, eles sempre se concentraram em que 80% do uso sempre recaía em 20% do material, e isso sempre se aplicou a empréstimos, a compras de livros, essa concentração sempre ocorreu. À medida que o mercado digital ele se ampliou e a disponibilidade de produtos aumentou bastante, o que se percebeu é que essa concentração diminuiu e houve uma distribuição maior de uso de materiais muito diversificados, tão diversificados que a gente começou a chamar essa distribuição de uso de cauda longa. Então, dentro dessa perspectiva, se nós vamos ampliar o acesso
dos nossos usuários a uma quantidade muito grande de materiais, a chance que nós temos é que a descoberta seja favorecida e o uso não fique concentrado apenas nos poucos títulos que disponibilizamos. É super interessante o modelo do pacote, porque ele claramente ele traz um potencial bastante grande de enriquecimento do acervo. A questão é saber se o pacote é muito caro, porque não interessa se individualmente os títulos baixam de valor. A soma do pacote sempre é bastante cara. E a questão é saber quem é que possui os recursos para pagar pacotes tão abrangentes e às vezes precisando com muita urgência de bem menos títulos e que ele não consegue adquirir considerando a rigidez nos modelos de negócio disponibilizados. Se nós considerarmos dados da URGS, por exemplo, a gente vai ver que em décadas, a universidade, em muitas décadas, a universidade tem em suas coleções aproximadamente 5.000 livros impressos de uma grande editora internacional. No momento que essa mesma editora lançou a sua modalidade de acesso perpétuo para livros de pesquisa eletrônicos, a universidade conseguiu apenas nas últimas 2 décadas acumular uma ordem de 100.000 títulos de e-books em materiais equivalentes dessa editora a que nós tínhamos nos referido anteriormente. O que nos acontece é que a ausência de flexibilidade desses modelos no mercado nacional nos coloca muitas vezes numa situação de que a gente não tem condições de assinar os livros eletrônicos e temos que continuar adquirindo, fazendo licitações para livros impressos. Dentro dessa perspectiva que os jovens cada vez mais utilizam materiais eletrônicos, o que acaba acontecendo é que lá pelas tantas, na ausência de textos, os jovens utilizarão vídeos, podcasts como formas alternativas de informação. E nesse sentido, nós corremos grandes riscos de perder a cultura da leitura, trazendo prejuízos, portanto, para aquela compreensão complexa dos conhecimentos e da assimilação necessária pelos neurônios da leitura.